Eu cheguei e dei um grito de susto. Ai, bem pior que esse. Ai, tem uma bruxinha aqui. Cadê a bruxinha? Ah, tá ali. Pausar o vídeo. Pausar a gravação. O título desse vídeo, a bruxinha tá mexendo. Será que ela vai vir em algum momento? Espero que não. Isso aqui é uma terapia, basicamente. Mas eu não tô afim de falar. Vou pausar o vídeo de novo. Vai viver ou tá com medo? Eu tô apavorada. Morrendo de medo. Tô cheia de medo. Não pode dar essa resposta, não. Eu estou apavorada. Apavorada. Morrendo de medo. Tá? Essa é a verdade. Eu acabei de voltar de um rolê de festa junina. E eu percebi que eu tô morrendo de medo de viver. E eu tô tão tomada pelo medo que eu não tô com coragem de falar no vídeo. E também não tô com coragem de ficar em silêncio no vídeo, então eu tô pausando pra respirar. Tipo assim, né, pra ficar em silêncio um pouco, no caso. Que eu não tô sem coragem de, tipo assim, ficar em silêncio. Mas eu também tô sem coragem de falar. Acho que eu não quero falar só um pouco, tipo, acho que eu só não quero falar mesmo um pouquinho. Mas é isso, eu tô morrendo de medo de me viver. E eu percebi isso neste rolê, porque o que aconteceu, na verdade, é o seguinte, ó. Vamos... Eita, vez. Let's go. Peraí. Eita, oh, gente, só piora. Bom, eu apresentei meu TCC. E aí, foi um período no qual eu não tive muita vida social, porque, tipo assim, eu tava apresentando TCC. Então, não ia ter vida social, porque eu tava muito ocupada. Então, foi uma fase que eu não tive vida, assim, né? Além do TCC, não. Se minha dupla assistir isso, ela pode duvidar, mas eu juro por Deus. Então, tipo, foi isso, assim, sabe? Eu até, né, enfim. Tipo, é isso. E aí eu tinha essa grande razão, tipo, eu não consigo sair e tal, enfim. E que acabou virando uma desculpa depois. Não uma desculpa, né, tipo assim, era uma verdade, mas era uma verdade da qual eu me beneficiava, assim. Enfim, e aí eu não tinha vida social porque eu estava fazendo TCC. E aí minha vida era o TCC. Entreguei o TCC. E eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei ao normal. Tipo, sério, gente, tipo assim, eu entreguei meu TCC em dezembro. A gente tá em julho. Então, assim, eu vivo da mesma forma. Da qual, Jesus, eu só nunca mais voltei a ter uma vida social normal, assim. Tipo, e também, o que aconteceu? Eu tava com muita coisa acumulada no meu trabalho, né? Então, tipo, acabou que com o TCC, quando
como minha vida era TCC e ao mesmo tempo eu trabalhava, né? Tipo assim, trabalho normal, CLT e tal. E ainda tava tendo aula de noite. Então era trabalho, TCC, né? Tipo assim, trabalhava, ia pra faculdade e o tempo livre que me tinha era totalmente tomado pelo TCC. E aí, acabou que, tipo, algumas vezes, assim, por exemplo... e aí também foi o que aconteceu. Antes, eu fazia horário de almoço no trabalho, né? Tipo, gente, isso aqui eu não tô reclamando da empresa de forma alguma, tá? Isso aí foi totalmente meu, assim, e depois a empresa me falou, enfim. Mas, tipo assim, aí o que que era? O que que eu fazia? Eu tinha que fazer coisas do TCC. E aí, eu usava meu horário de almoço pra fazer as coisas do TCC. E aí, eu passei a sempre fazer isso, aí eu comia enquanto eu, né, trabalhava ali no meu projeto. Ou então, tipo, não comia, ou, enfim, a maioria das vezes acho que eu comia na tela, né? Tipo assim, comia fazendo enquanto eu fazia meu trabalho. Ou seja, eu não, entre aspas, não tinha meu horário de trabalho, do meu horário de almoço, quer dizer. Porque, tipo, eu tinha o horário de almoço, mas ele era 100% pro meu TCC, tipo. Aí eu comia, às vezes, vendo a tela e tal, mas, no geral, eu não, enfim, era dedicado ali a isso. Mesmo que eu comesse, era um horário que eu estava gastando minha cabeça e tal, trabalhando. E aí, beleza. Entreguei o TCC, gente. E aí, acabou. Tipo, e foi uma coisa que foi, tipo assim, até o último segundo, assim, correria e tal. Nossa, os últimos dias, então, eu fiquei sem dormir dias, assim, pra entregar. Eu e minha dupla. E as duas trabalhávamos, e aí, enfim, né? E aí, tipo, até, gente, a hora de eu sair de casa pra ir lá fazer minha apresentação, eu ainda tava resolvendo coisa. Então, assim, foi, tipo, isso tudo e apresentei, beleza. Daí, o que aconteceu? Acabou que eu tinha me acumulado um pouco no meu trabalho. Porque como eu tava tão focada, assim, minha cabeça no meu TCC, lá no meu trabalho eu também não tava melhor rendendo tão incrivelmente, né? Então, tipo, assim que acabou, eu acabei de entregar o TCC, eu tive que, tipo assim, focar 100% nas minhas demandas, nas minhas entregas ali, como empregada da empresa. Servidora, sei lá como fala isso. E foi isso. E aí veio Natal. Então a gente teve um recesso ali de alguns dias, que foi meio difícil, assim, pra mim, né? Fui ali meu Natal e tal. Aí, graças a Deus, eu tive um Réveillon com meus amigos, que foi, assim, hiper essencial e ótimo, né? Tipo, eu tava ali com os meus amigos, foram alguns dias, né? Sei lá, 3 ou 4 dias de good vibes e tal. 100%? Não, mas uma grande porcentagem altíssima. A casa cheia de barata? Também. Acabou a luz? Também acabou a luz. Acabou a água? Também acabou a água umas 2 vezes. Mas, tipo assim, gente, faz parte. Foi ótimo. Não deveria fazer parte, mas foi ótimo. Enfim, aquilo ali foi ótimo. Muito bom mesmo, assim, tipo, um alívio. Uns dias com meus amigos, que eu tava há um tempo, né? Tipo, só vivendo TCC e tal. E beleza. E aí, no dia seguinte que eu voltei do Réveillon, eu já fui trabalhar. Voltei ao trabalho, né? Não tinha mais férias ali, era só isso mesmo. Então passei meus dias e tudo mais. E aí, desafogar, coisa que estava afogada, tipo assim, que ficou pra trás e que eu tinha que ter feito, que tinha que ter entregue. E é isso, tipo, vamos lá. E é isso. E aí eu me desandei nos meus horários e na minha rotina e desde então foi isso, assim. E nunca mais chamei ninguém pra sair, enfim. E aí, o que acontece? O meu TCC, ele durou 1 ano, né? Então, foi um semestre de pré-projeto e o segundo semestre de execução e apresentação, né? E aí, foi aumentando a intensidade daquele comprometimento ali. E, enquanto eu tava lá fazendo TCC,
eu ficava, nossa, eu quero muito encontrar tal amigo, que é um amigo muito importante, mas, tipo assim, não vai dar agora, porque eu estou fazendo TCC. Assim que o TCC acabar, a gente vai super se encontrar, e beleza e tal, tarará. E era essa a ideia, porque eu sempre mantive algum contato ali com pessoas importantes pra mim. O que aconteceu foi, eu voltei a trabalhar, e eu só voltei a trabalhar, e eu tava desafogando, aí eu chegava atrasada, aí eu pagava as horas que eu tava atrasada, aí como eu já tinha chegado atrasada, eu não fazia horário de almoço, e antes, gente, tipo, antes disso tudo, eu fazia horário de almoço, era uma delícia, tipo assim, eu sentava, almoçava, aí na empresa que eu trabalhava tinha uma rede, aí eu deitava na rede, tipo, top. Só que eu desaprendi a fazer isso, tipo, silêncio na minha mente não existia mais, eu não sabia o que era isso. Então, tipo, eu tava o tempo todo. Aí eu chegava no trabalho. E beleza. 100% produtivo o tempo todo. Eu não sabia mais o que não era, o que era não ser produtivo o tempo todo, assim. Mesmo que pra algumas coisas eu tivesse devendo, tipo, eu tava lá produzindo pra outra coisa, tipo, né? Eu não ficava sem estar produzindo algo. Tipo, se eu tava devendo em algum lugar, eu tava produzindo pra outro. Bom, e aí, beleza, e aí foi isso e tal, e aí na minha cabeça, tipo, não, graças a Deus acabou o TCC, agora eu volto. Não voltei. E é isso, aí tem, tipo, amigos super importantes que eu fiquei sem ver, e alguns deles eu não vi até hoje. E pessoas que, tudo bem, gente, a gente não consegue ver os amigos todo dia, mas pessoas que pelo menos uma vez ou outra ali eu encontrava, e eu chamava e tal. E, tipo, eu fiquei com uma, sei lá, vou chamar de fobia social, mas não, é só porque eu não sei outro jeito de descrever, assim. Que, tipo, eu não chamo mais ninguém pra sair. Se as pessoas me chamam, eu fico apavorada. E, tipo, pessoas que eu falei, oi, gente, vamos sair. E gente, eu tive intenção 100%, sabe? Nunca foi, tipo, vamos se ver pra nunca mais se ver. Tipo assim, teve pessoas que eu tipo, prometi, assim, não, tipo, a gente vai combinar, a gente vai sair. E aí eu simplesmente morro de medo. E aí é isso. E aí, beleza. Eu estava trabalhando. E, querendo ou não, me embolei em mim mesma e eu não tava tendo vida. Minha vida era acordar atrasada, ir pro trabalho atrasada. Ficar meio que, tipo, eu me senti em dívida com tudo, eu me senti atrasada pra tudo. Então eu tava ali o tempo todo, tipo, trabalhando muito pra poder, né, tipo assim, eu já tinha atrasado, então eu tinha que compensar. Então eu tava o tempo todo assim, compensando. Aí eu acordava, ia trabalhar, aí eu trabalhava mais, né, por causa que eu tinha que pagar as horas que eu já tinha atrasado. E aí eu ficava lá pra pagar, aí eu ficava até um pouco mais tarde, assim, aí eu chegava em casa, ou ia pra aula, né, mas, tipo, geralmente tava chegando em casa. E eu chegava em casa e eu, tipo, pegava alguma tela e queria morrer até... Não queria, eu queria me esconder, tipo, de tudo. E aí eu ficava assim até eu dormir. E aí eu acordava e o ciclo se repete. Meus finais de semana eram muito ocupados também. Graças a Deus, com uma coisa muito boa que eu faço todo sábado de manhã, que eu gosto e tal. Então, tipo, isso eu vi que era a minha salvação, assim, tipo, muito bom, o melhor momento da minha semana. E isso com o mesmo grupo de amigos, assim. E aí também junto com esse final de ano, né, no início desse ano, foi quando eu conheci meu namorado. Então, eu entrei nesse lugar aí cômodo de, tipo, eu tenho um grupo de amigos específico que já é cômodo sair com eles. Tipo, é ótimo, eu não quero parar, eu gosto, amo eles e tal. Mas, tipo, eu não preciso me esforçar pra que os encontros aconteçam, entende? Porque todas as outras pessoas eu tinha que ir atrás, ou então marcar e tal. E eu não sei se as pessoas são igual a mim também, porque não é como se alguém tivesse... Tipo, ninguém também vai lutar pra sair comigo, né? Mas, tipo, não é como se eu também, nossa, estou recusando todos os convites. Não é isso, eu só, tipo, não tem tantos. Mas eu tenho amigos que querem sair comigo, sabe? Sei lá, tipo, só acho que todo mundo é meio assim. Ou então sai, sabe? A gente, que dia que você pode? Aí a gente não consegue achar uma data em comum. E não acontece. E é isso. E eu também eu evito também. Aí a pessoa vai e quer combinar comigo e eu, tipo, sumo. Muito bonito, né? Claro, enfim. Mas aí, foi isso, assim, sabe? Eu tenho esse grupo de amigos que é muito cômodo sair com eles, porque o rolê vai acontecer e é isso, eu só preciso ir. Eu não preciso me esforçar antes. E eu já tenho um nível de intimidade, é um grupo que eu tô muito, né, assim, tipo assim, eu me sinto confortável. Então, tipo, eu não tenho nenhum esforço.
Aí, tipo, vamos pra uma balada. Ok, mas aí, tipo, eu vou na balada e interagir com eles. Ou se eu, tipo, eu interajo com outras pessoas também, só que, tipo, aí já tô num ambiente que já tô muito confortável. Aí pra eu extrapolar é muito fácil, porque, tipo, eu gosto e eu tô me divertindo. É tipo uma diversão. Eu vou conversar com outras pessoas porque é divertido e não porque eu preciso. Porque eu já tenho meu grupinho ali, tipo, eu não preciso socializar com outra pessoa. Enfim, e aí, namoro também, né? Namoro é uma coisa que te dá muito isso. Tipo, meu namorado nunca jamais foi essa pessoa que queria que eu só saísse com ele. Mas é muito mais fácil você não sair com outras pessoas quando você namora. Porque chegou o final de semana, você sai com seu namorado. E aí, você não vai se sentir sozinho e você não vai sentir que seus amigos estão saindo e você não, porque você tá saindo. Você tá lá com seu namorado, né? Tipo, se eu tivesse sem namorado, eu ia ficar em casa sem nada pra fazer. Aí eu ia, tipo, poxa, eu quero fazer alguma coisa. E eu ia ter que ir atrás de algum amigo e falar, gente, vamos fazer alguma coisa. E aí eu ia ter que sair. Né, mas quando você tem um namorado é muito fácil esse lado, assim, né? É muito cômodo. Tipo, vamos ficar em casa? Vamos. É isso, sabe? Enfim. E aí, hoje, Aí tá. Aí nos últimos. E aí eu saí desse emprego, porque também eu não tinha vida. Mas não por causa do emprego. Sei lá, acho que. Enfim. E tipo assim, eu refleti muito e aquilo ali tudo não fazia muito sentido pra mim, porque, tipo, nem é a área. Não é a carreira que eu quero seguir, sabe? E, tipo, eu tenho tudo pra seguir uma carreira, eu tenho muito potencial e tipo, garra e talento e tudo e tal, assim. Eu só preciso ter coragem e, tipo, tentar. E aí antes eu tava só desanimada, eu não sabia o que eu queria da minha vida e tal, tudo automático. Aí teve um momento que eu cheguei, porra, eu sei exatamente o que eu quero, então eu vou sair desse trabalho, porque, tipo assim, ali tá uma coisa que eu sento e clico em botões, e eu sou um robô e não tem sentido, e eu vou atrás da minha carreira, e eu tava super empolgada, de tipo, nossa, eu sei o que eu quero, agora eu preciso de tempo pra ir atrás do que eu quero. E aí eu saí do trabalho, né? E aí, gente, adivinha? É claro que eu fui atrás de tudo com muita garra. Não. Eu tô em casa, sabe? Tipo, escondida do mundo. Eu tô escondida do mundo. Tô escondida do mundo, é isso, assim. E. E aí, eu queria estar tendo essa conversa com uma pessoa. Essa aqui, olha. Essa aqui. Só que, tipo, eu não sei com quem, sabe? Porque eu queria ter essa conversa com uma pessoa que vai estar passando pela mesma coisa que eu, que vai se identificar. Porque se for com outra pessoa, eu sinto que a pessoa só vai me achar ridícula. Ou vagabunda. Ou não vai entender, sabe? Tipo, eu preciso de alguém que entenda. Pra eu não me sentir muito ridícula. Enfim. E aí hoje, muitos amigos meus não estão na minha cidade. E meu namorado não está na cidade também. E outro dia, eu vi no Instagram um rolê. Tipo assim, um story, assim, um rolê que ia ter. Eu falei, nossa, parece que vai ser legal, eu gostaria de ir. Daí, beleza. Aí eu mandei pros meus amigos que provavelmente iriam e falei, gente, vocês vão? Aí eles, sim, sei lá. Aí é um grupo que sou eu e mais dois, né? Aí um deles virou e falou, tipo, sim, vamos. Sei lá o quê. Não, sim, vou. Aí eu falei, tá, mas se eu for, você fica junto comigo? Porque eu não quero ficar sozinha lá. Porque eu não conheço mais ninguém além dos dois. Né? E um deles ia cantar, sei lá. Então, tipo assim, eu não queria ficar sozinha enquanto um cantava. Aí ele falou, não, fico com você e tal, você fica comigo e com a namorada do outro. Então. Aí eu falei, beleza, acho legal, animei. Só que, tipo assim, eu não sabia se eu era requisitada, porque também eu tava me convidando, né? Eles estavam me convidando. Então, eu tava meio tipo assim, tá, vou esperar. Se o outro aparecer e falar bora, aí eu boro. Senão, eu vou entender só como um ok. E aí, hoje ele falou, bora, só vi hoje. E é um amigo que responde muito rápido, mas dessa vez ele demorou, sabe? Aí, tipo, nem tava lembrando mais até, mas aí, beleza. E aí, hoje ele falou, bora, eu vou, vamos, blá, blá, blá. Alguma coisa assim. Aí eu falei, tá, eu vou. E aí, gente, foi dando horário. E eu fiquei nervosa. Que é isso? Gente, meu histórico é criança extremamente tímida, jovem adulto, adolescente muito tímida, jovem adulta extrovertida, entendeu? Dentro da minha timidez, sim. Mas eu sempre, tipo assim, tive uma fase muito extrovertida, sabe, assim. De gostar de conversar com pessoas e tal, beleza. Só que aparentemente eu sempre estava num lugar muito confortável, né?
E, e aí hoje eu fui e eu tava extremamente insegura. E eu percebi que eu não sabia viver mais, tipo... E aí, gente, é isso, sabe? Esses últimos dias eu tenho ficado... Essas últimas semanas, esses últimos dias eu tenho ficado em casa muito. E eu acho que pior do que só trabalhar é ficar sem trabalhar. Sei lá, assim, eu me senti alheia do mundo, sabe? Assim, hoje eu precisei resolver um problema na rua e me pareceu um monstro de 7 cabeças, assim, sabe? Tipo, eu tinha que resolver umas coisas online, resolvi, tranquila. Aí o que eu tinha que resolver na rua me pareceu um grande desafio, assim, tipo, ter que sair de casa. Sabe? Eu acho que é muito fácil você entrar nesse modo. E aí eu cheguei lá e tinham pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço. E eu mandei mensagem pro meu amigo, tipo assim, pelo amor de Deus, me busca na porta. Porque eu estava morrendo de vergonha. Coisa que não é minha, né? Assim, não é típico. Normal, óbvio, gente. Todo mundo tem vergonha, mas tipo assim, não é o meu normal mais, entendeu? Tipo, tem pessoas e pessoas. Pra mim, aquilo ali não é mais o meu padrão. Aquilo ali sou eu num nível de insegurança estranhíssimo. Estranhíssimo. Tipo, não deveria ser assim. Pra mim. Porque não é assim que eu sou. Sabe? Isso aí é uma pessoa que tava, tipo assim, fora da vida real. E aí chegou num mundo e viu humanos, ao invés de ver a própria casa, os próprios moradores da própria casa, em vez de ver uma tela, tipo, eram pessoas reais e é isso, assim, sabe? Isso porque eu fiquei muito tempo em casa, gente, tipo... E aí, beleza, e aí eu conheci pessoas novas, né, assim, eu conheci essa namorada do meu amigo, que eu já conhecia, mas ela não... A gente já, tipo, se foi apresentada, mas eu acho que ela não lembrava de mim, tudo bem, faz muito sentido. Mas aí tava ela e ela tava com uma amiga, então, tipo, me apresentei e acabei ficando mais junto com elas, assim. Porque eram as mulheres ali e era isso, sabe? Tipo, tava meio essa divisão, tipo... E eu não sei se elas me odiaram, se elas me amaram, se elas não ligaram pra mim, sei lá, tipo assim... Tem um risco de eu ter sido muito chata. Eu não acho que foi o caso. Mas existe esse risco, sabe? E eu não quero ser odiada. E uma coisa que eu tenho pavor é, tipo, ser incômodo pra mulher que tem, né, tipo assim, eu sou amiga do namorado. Deus me livre, eu não quero ser. Eu não quero que ela tenha problema comigo, tipo assim, eu não quero, porque eu odeio quando tem mulher sem noção com meu namorado. Então, tipo, a última coisa que eu quero ser na minha vida é uma mulher sem noção, sabe? Tipo, eu não. Sabe, pelo amor de Deus, eu não quero. Então, se eu precisar nem falar mais com meu amigo e falar só com a namorada dele, pra ela ver que não sou uma ameaça, que eu não quero ser, sei lá, entendeu? Tipo, enfim, e aí eu fico neurótica. Isso que tá sendo uma baita terapia, né? Assim, não é sempre assim. Eu acho que hoje foi um dia em específico, né, também, que eu tava muito aflorado esse lado meu, assim. Eu também tava sem tomar meus remédios direito, acho que uns 2 dias. E aí eu tomei hoje. Mas eu não sentia muito efeito diferente, não. Mas assim, eu sei que isso pode afetar. Enfim, gente, assim. E aí, beleza. E aí eu encontrei também lá uma amiga que eu gosto muito e que eu não via há muito tempo. E, tipo, ela tava nesse rolê, 100% inesperado por mim, assim. Tipo, era um lugar que eu não ia... Mano, eu, tipo, na minha cabeça, nunca, tipo assim, não passou nem a sombra da ideia, sabe, assim, dessa amiga minha tá lá. E aí eu cheguei e, tipo, meu Deus, você tá aqui e tal. Só que, tipo, ela sumiu. Eu não vi ela no rolê inteiro, assim. Aí eu fiquei com essas outras pessoas, mas, tipo... Pensei aqui, né, tipo, eu tô super falando o que elas pensaram de mim. Eu não tô falando o que eu pensei delas. Que pode ser que elas estavam preocupadas, mas pode ser que não também. Enfim, gostei delas. Mas aí, tipo, eu fiquei com essa... Enfim, né, eu fiquei com essas meninas aí e tal. E algumas delas foram embora. E aí eu fui encontrar dentro do rolê, eu fui encontrar essa minha amiga que eu não imaginava que estaria lá. E aí ela já tava, tipo, super... Ela é muito extrovertida e legal, e agitada, animada. E ela tava, tipo, já bêbada e eu não bebi. E então, assim, eu acho que eu percebi mais ainda, sabe? Tipo, eu fiquei, gente, amiga, tipo assim, eu não sei viver mais. Sabe? Eu tive uma estranheza de um tamanho, né? Tipo assim, encontrando ela e os amigos dela, e eu tava sem graça, assim, eu não sabia, eu não soube socializar. Tipo, eu não soube socializar direito, gente. Tipo, o que é isso, entendeu? E aí.
isso foi uma coisa que me fez pensar muito, assim. Aí veio essa frase na minha cabeça, tipo assim, meio que de brincadeira, mas é uma grande verdade, do vai viver ou tá com medo. Tô com medo! Eu tô com medo, cara, eu tô com medo de viver. Tipo assim, foi assustador, assim. Tipo, não de verdade, mas entende? Tipo assim, eu fui embora porque eu já não sabia mais o que fazer. Tipo, eu tentei ficar mais e, tipo, não, claro, enfrenta. Só que, tipo assim, quando eu interagia, eu ficava, meu Deus, eu tô sendo muito chata e eu tô sendo esquisita. E aí eu, tipo, falei isso, tipo, amiga, tipo, eu com outras pessoas também que não eram minhas amigas, eu falei, tipo, eu tô tímida, eu tô com vergonha, tô nervosa, não tô sabendo. E, e aí eu fui embora por causa disso, assim, sabe? Tipo, tinha outras pessoas, eu não tava sabendo interagir, aí tava só essa amiga minha e ela tava com essas outras pessoas, eu falei, mano, fui embora. E, gente, eu sei interagir. Esse é o grande ponto. Eu sei interagir. Sabe, tipo, algumas dessas pessoas, eu já fui falante na cara deles. Então, tipo, é isso que eu tô falando, entende? Não é porque eu sou assim. É que eu não sou assim. E eu já fui assim. Esse é o grande ponto, assim. Eu já fui extremamente tímida. E aí, vale ressaltar a grande diferença que existe entre timidez e insegurança e autoconfiança, né? Tipo, são coisas separadas, muito interligadas, mas são coisas diferentes. Então, tipo assim, achei esquisitíssimo, assim. E eu tava com medo, tava sem saber existir, sem saber viver, assim. Acho que eu fiquei muito tempo em casa e sem chamar meus amigos, e aí é isso, tipo assim, eu não sabia o que conversar. E eu tô sem coragem, tipo, de tudo. E aí hoje, né, essa coisa que eu tive que resolver um trem na rua, eu tinha só que, tipo assim, eu tinha um endereço, eu tinha que ir lá entregar uma coisa. É uma encomenda que eu pedi e eu queria devolver. Gente, e eu estava, tipo, isso virou uma grande coisa. Sabe? Parece que quanto mais você vive, mais é de boa viver, sabe? Mas aí, tipo, eu fiquei reclusa aqui, Rapunzel. E aí eu fui num rolê sem meu namorado e sem meus amigos óbvios, que eu posso ficar em silêncio com eles. E foi, tipo, extremamente difícil. Não diria que foi extremamente difícil, assim, acho que eu lidei super bem. E esse é o ponto também, igual às vezes eu tô aqui gravando e eu tô pensando, sei lá, ok, tipo assim, eu acho que eu estou ridícula. Aí eu vou ver o vídeo, eu acho que, tipo assim, eu tô passando uma insegurança. Aí eu vou ver o vídeo e eu tô normal no vídeo, sabe? Tipo assim, só na minha cabeça que tava dando pra ver que eu tô insegura. Óbvio que tem vezes que dá mesmo, mas tipo. Enfim. É isso, assim, eu tô morrendo de medo de viver. E isso era um fato que tava na minha cara quando eu tava trabalhando, assim, porque eu chegava atrasada, gente, não é porque eu não conseguia acordar, não é porque eu tinha medo de viver. E aí, enquanto eu estava na minha cama, é como se eu estivesse fugindo do mundo. E aí, quando eu levanto, eu tô vivendo. Então, eu tava, tipo assim, tentando não. Tava com medo, muito medo, apavorada. E aí, como é que cura? Como que cura o medo de viver? Alguém me ajuda? Acho que nunca cura, né? Porque se você cura, você meio que estagnou em algum lugar. Porque tem coisas que eu faço hoje e eu não tenho medo que eu já tive. Então, por exemplo, antes, gente, eu não falava com um atendente em loja, não. Eu era mais nova, óbvio, né? Mas eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. Hoje em dia eu falo e não tenho medo nenhum. Mas eu já tive, né? Então, acho que é bom ter medo. Porque senão eu tava totalmente estagnada. E essa questão da timidez foi uma coisa que eu venci muito por uma parte que é um mistério pra mim, mas outra parte, uma grande parte de mim vencendo a timidez foi eu me obrigando a passar vergonha. Tipo assim, beleza, não precisava ser com uma pessoa da minha escola que eu tinha vergonha, mas tipo assim, sabe, às vezes eu fazia coisas que eu sabia que eu ia ficar com vergonha. Porque aí eu vi que eu não morri, né? Tipo assim, tipo, ah, nossa, eu tô com vergonha de perguntar quanto custa essa blusa. Aí eu vou e pergunto quanto custa essa blusa. Ah, não morri, tudo bem. Mas não era isso, né? Eram umas coisas mais absurdas, mais coisas mais vergonhosas mesmo, assim. E não uma coisa que eu tinha vergonha, uma coisa que era vergonhosa. Porque aí eu fazia e eu, tipo, caramba, sobrevivi. Aí parece que fica cada vez mais fácil, né? Mas eu não entendi essa regressão. E aí, eu acho que tem muito medo, que eu nem sei que eu tô com medo. Nem sei, né? Tipo assim, eu só tô com medo e eu tô escondendo sem nem saber. É tipo assim, é só automático esconder. E eu nem sei do que é, eu nem percebo que eu tô com medo, que eu tô me escondendo de alguma coisa. Eu só tô, tipo, não olhando. Né? Como se, tipo, o mundo tivesse a partir daquela porta.
E aí eu não tô pensando, nossa, o mundo lá fora que medo. Eu só tô, tipo, ficando sentadinha aqui. Sem pensar que existe uma porta pra eu sair. Mas a verdade é essa, né? É. Como que para de ter medo de viver, gente? Ou então, vamos mudar a pergunta. Como é que vive mesmo com medo? E ok, interações sociais, eu vou ter que me obrigar. Porque, inclusive, hoje esse rolê eu tava doida pra desistir, mas eu fui porque eu sabia que era bom pra mim, que eu precisava disso. E ok, isso aí eu vou dar um jeito, sabe? Eu vou, tipo, me obrigar a sair com meus amigos que eu quero sair, que eu gosto e tudo mais. Mas e o resto? E, tipo, a vida? E o vai viver eu tá com medo? Eu tô com medo, essa é a resposta errada, não era não? Tipo, acho que isso é só pra falar, tá com medo? Bobinho. E a resposta era pra ser óbvio que não tô com medo. Mas a minha resposta é sim, eu tô morrendo de medo. E aí? O que eu faço? E assim, por muito tempo eu me considerei uma pessoa muito corajosa. Não, medrosa. O ato falho ainda. Mas, tipo assim, eu ainda me considero, eu tenho muito medo de muita coisa, eu sou muito medrosa. Tipo assim, qualquer coisinha eu apavoro, assim, às vezes. Só que ao mesmo tempo eu tava refletindo e, tipo, talvez eu me considere tão medrosa, porque na verdade talvez eu seja um pouquinho corajosa mesmo, sabe? Bastante corajosa, talvez. Porque se eu tenho medo de pensar. Sei lá, tipo, se eu tenho medo de. Ai meu Deus, eu não sei um exemplo. Ah tá, tipo, sei lá, se eu tenho medo de. Gente, vou usar um exemplo muito ruim, mas. Se eu tenho medo de neve, é só eu não ir em lugar nenhum que tem neve, aí eu não vou sentir medo, né? Então, tipo, ai, se eu ficasse num lugar que toda hora tem neve e eu ficava com medo toda hora, aí ok, eu sou muito medrosa, né? Eu tenho, nossa, muito medo, toda hora eu sinto medo. Só que, tipo assim, se eu tenho medo de neve e eu simplesmente finjo que a neve não existe e vivo muito longe da neve, eu não vou sentir medo, eu não vou perceber que eu sou medrosa, porque eu não vou nunca sentir medo da neve, ela nunca vai passar perto de mim. Vou sentir medo do que? Ela não tá, tipo assim, como eu vou sentir medo de neve se eu nunca vejo neve? Então, por um lado, eu me chamar de medrosa também mostra que eu me ponho pra enfrentar meus medos com uma grande frequência. Porque se toda hora eu tô sentindo medo, não é porque eu tenho medo de tudo também, é porque eu tô encarando eles, né? E, enfim. Tipo assim, fazendo coisas que eu tenho medo. Então, sim, eu vou sentir medo. Mas eu vou fazer mesmo com medo, mas é porque eu tô fazendo, tipo assim. Né? Se a pessoa nunca sai da própria zona de conforto, ela nunca vai sentir medo. Tá muito confortável. Mas, se toda hora eu me forço a sair, eu vou sentir medo toda hora. Ai, que medrosa, toda hora ela tá com medo. Talvez não, talvez eu só tenha muita coragem de enfrentar as coisas mesmo com medo. Não sei, mas ainda fica meu questionamento aí. Porque é muito confortável só ficar no meu quarto. Tipo, como é que eu faço, assim, pra viver mesmo com medo? Como é que sai da zona de conforto, sabe? Porque se fala muito de sair da zona de conforto, mas como é que sai dela? Tipo, se ela é confortável. Qual que é? O que te faz sair? Você é tão confortável. É horrível, né? Geralmente a zona de conforto é tipo uma dor conhecida. Mas eu não preciso nem fazer alegorias e coisas sobre isso, porque todo mundo conhece isso aí, esse sentimento. Ai. Tipo, eu não quero ter que sofrer muito pra ver que é horrível ficar na minha zona de conforto e aí sair pela dor. Tipo, eu quero sair da minha zona de conforto antes, assim, eu quero tipo, não ter tanto medo. Não tem isso, né? Tipo assim, será que eu preciso enfrentar todos os medos? Acho que não. Mas, tipo, tem umas coisas que são básicas, né? Tipo, você precisa de viver, eu quero viver. Eu não quero não sentir medo. Mas eu também não quero sentir medo o tempo todo, mas eu quero viver. É isso. Vai viver, eu tô com medo? Eu estou com medo, eu quero viver. E aí, como é que é? Pra viver. Se alguém tiver uma dica aí, estou aceitando. Obrigada. Será que eu peço ajuda pra alguém? Não sei.